of the king, the power, the man, the best, the king, the fair, the smart. Quem faz essas coisas não estaria brincando com o Espírito Santo? Não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu te digo que não. E você vai entender o porquê aqui no nosso Momento com o Evangelho. Essa é mais uma pergunta que tem chegado para mim. O pessoal está brincando, virou meme, né? Então todo mundo fazendo piada com isso. O menino está falando em línguas e as pessoas estão brincando. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo? Não, meu querido, não, minha querida, preste atenção. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é fácil de se cometer, ok? Então, nem aqueles religiosos da época, a gente não pode dizer que eles sofreram alguma penalidade por isso. Jesus diz o seguinte: a partir de agora, a partir de hoje, blasfêmia contra o Pai e contra o Filho será perdoada, mas contra o Espírito não. Eles haviam pecado contra o Espírito Santo, blasfemado contra o Espírito Santo, mas a palavra de Jesus é: de agora para frente, cuidado com o que vocês fizeram. É um alerta. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Uma pessoa tem que ter certeza, ela tem que estar consciente de que uma obra é do Espírito Santo e dizer que não é, ok? Ou atribuir a outro ser. Qualquer ação que seja do Espírito Santo, qualquer obra do Espírito Santo, eu tenho certeza, 100% de certeza que é do Espírito Santo. Eu tenho consciência, eu estou consciente de que essa ação, de que essa obra é do Espírito Santo, mas eu digo que não é, ou eu atribuo a outro ser. Quando acontece uma ação, uma obra que é do Espírito Santo, e eu falo que não é, mas eu não tenho consciência de que seja, entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Houve uma profecia, foi entregue uma profecia de Deus, do Espírito Santo, mas para mim não é de Deus, para mim não é do Espírito Santo. Eu falo: você está falando na carne, você está falando, isso é o diabo que está falando da sua boca. A profecia é de Deus. Eu blasfemei contra o Espírito Santo? Não. Eu preciso estar consciente, ter consciência, ter 100% de certeza de que uma ação, de que uma obra é de Deus e dizer que não é. As pessoas que estão brincando sabem que aquilo ali não é de Deus. Aliás, até aquele menino sabe que isso não é de Deus. Ele sabe que aquilo não é do Espírito Santo. Se tem uma coisa que ele não é inocente diante de tudo que ele está fazendo. Eu não estou falando para ninguém criticá-lo ou julgá-lo, ok? Ou condená-lo por isso. O Evangelho não nos ensina a fazer isso. Só estou dizendo que ele tem consciência do que ele está fazendo, não tem nada a ver com Deus, entende? As pessoas deveriam respeitar a fé, a crença de todo mundo, a religião de todo mundo deveria. Mas essas brincadeiras, esses memes, não se configura na blasfêmia contra o Espírito Santo. Outra coisa, a pessoa ela vai ter uma ação contínua e consciente contra uma ação do Espírito Santo. Então eu tenho que estar consciente e continuamente fazendo aquilo. Então não é fácil. É por isso que não tem perdão, porque a pessoa está fazendo uma ação consciente. Ele está fazendo algo com 100% de certeza. Eu sei que é de Deus. Eu tenho certeza que é do Espírito Santo. Eu tenho total consciência de que é de Deus e do Espírito Santo e digo que não é, ou eu atribuo a outro ser. Aí, querido, já que é uma obra consciente, não tem perdão, ok? Se as pessoas estão brincando, falando, porque não acham que é de Deus, então elas não blasfemaram, ainda que fosse de Deus. Mas se a pessoa acha que não é, ela não blasfemou, entendeu?